pela alma que já se rendeu aos teus pés aqui nesta noite. Obrigado, meu Pai, por cada criancinha que tem vindo. Nos surpreende ver o número de crianças vindo participar do estudo. Eu te louvo muito. Obrigado pela vida da tua serva, meu Pai, que tem se empenhado na instrução de nossas crianças, meu Deus. E peço a tua bênção mais uma vez para ministrar essa revelação. Assim como essa revelação me curou, eu peço que ela cure corações aflitos também nessa noite. E aonde mais o Senhor soprar esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Eu estou com uma expectativa boa por essa palavra. Porque essa palavra um dia me curou. E eu oro ao Senhor que essa palavra também possa fazer o mesmo. Seja no coração de alguém aqui nessa noite, seja no coração de alguém que Deus vai soprar essa palavra. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando por meio da live na página da igreja. Você pode deixar sua saudação aí nos comentários, que pode deixar perguntas também, que ao longo da mensagem a gente vai respondendo alguma coisa e respondendo as saudações. Amém? Amados, quando a gente fala em ansiedade, a gente tem dois textos bíblicos que vai falar sobre isso. O primeiro texto me convenceu do mal que é a ansiedade. Me mostrou como que Deus enxerga a ansiedade. Enquanto que no segundo texto terminou de quebrar o cabra, sabe? O segundo texto trouxe a cura definitiva para mim. Mas antes de eu entrar nesses dois textos, eu quero entrar naquela primeira fase do aconselhamento que a gente chamou de identificação. Quem se lembra de identificação da nossa cabeça? Porque Cristo, quando vai olhar para as pessoas, Ele sente uma compaixão muito grande. Essa é a palavra. Ele sente uma compaixão, uma ternura, um amor, que é o exemplo que nós temos quando a gente vai abordar alguém, quando a gente vai conversar com alguém, quando a gente vai lidar com alguma pessoa que está passando por qualquer situação difícil. É o olhar de Cristo, é o olhar com compaixão. Se essa pessoa pode ser até você que está aqui nesta noite, que o Espírito possa te convencer, não sei, que o coração precisa de cura, que você não se sinta acuado, acusado, mas sinta a compaixão da palavra, a compaixão do próprio Cristo da palavra, pelo coração aflito. Eu vou dar um exemplo disso. Mateus 4, 23 é um versículo que é idêntico ao versículo de Mateus 9, 35. Abramos esses dois trechos bíblicos. Em Mateus 4, 23, vai dizer que Cristo percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Isso em Mateus 4, 23. Em Mateus 9, 35 está escrito que e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Observe que os dois versículos são iguais. Jesus percorria certos lugares, pregando, ensinando e curando todas as moléstias do meio do povo. Só que no versículo 9, 35, o verso 36, que é o seguir, diz assim: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles,
porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. O olhar de Cristo para aquela multidão era um olhar de compaixão. E Cristo identificou duas características daquela multidão. Ele disse que eram ovelhas que andavam como desgarradas e errantes. Eram como ovelhas que não têm pastor. Olha o olhar de compaixão de Cristo pela multidão. E se você analisar, a multidão não mudou. Hoje nós continuamos tendo multidões de pessoas desgarradas, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Mas repare quem era essa multidão. Voltando lá em Mateus 4, 23, você vai ver que essa multidão era bem complicada. Era uma multidão interesseira. Uma multidão que só estava com Cristo para receber cura de suas moléstias. Reparem no texto de 4, 23. Perdão, no 24. E sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Era uma multidão enorme. Mas reparem no capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, é a mesma multidão do capítulo 4. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos, e Jesus os ensinava. Quem estava seguindo Jesus era uma grande multidão de Decápolis, da Judéia, da além do Jordão. E essa multidão seguia Jesus para receber cura. Mas quando Jesus subiu no monte, então a multidão não subiu. Quem subiu no monte foi apenas os discípulos. Na hora que Jesus estava lá embaixo curando, era uma enorme multidão que estava ali para receber a cura de Jesus. Mas quando Jesus sobe no monte, a multidão não sobe com ele. Apenas os discípulos sobem e se assentam para ouvir os ensinamentos de Cristo. Olha que multidão interesseira. Quer a cura, mas não quer aprender a palavra. Quer o benefício, mas não quer se assentar com Cristo. Quer receber a cura de todas as suas moléstias, mas não quer subir no monte para ouvir as palavras de Cristo. E como que Cristo olha para essa multidão ingrata? E como que Cristo olha para essa multidão interesseira? A resposta está no 9 que a gente leu. No 9, acontece a mesma coisa. Jesus ensina, prega, cura, mas ele olha para a multidão com um olhar de compaixão. Será que isso não tem algo a nos ensinar? A multidão merecia a compaixão de Cristo? Não. Era interesseira, movida pelos seus interesses pessoais de receber cura. Na hora do ensino, cadê a multidão? Só os discípulos se aproximavam. Discípulos são formados no ensino. Discípulos são formados no ensino da palavra. A multidão não subiu para o ensino. Mas mesmo assim, quando Jesus olha para essa mesma multidão, 5 capítulos depois, Jesus olha com compaixão. Meu Deus. E é essa compaixão que tem que ter no seu coração, discípulo de Cristo. De olhar para o errante, de olhar para a ovelha desgarrada, de olhar para quem está passando por essas mazelas
que a gente tem citado, como a depressão, a gente falou nas últimas 3 semanas, como a ansiedade, que a gente vai falar a partir de hoje, olhar com um olhar de compaixão. O princípio da cura é através da compaixão de Cristo. Quem olha com um olhar acusador está muito longe de Cristo. Quem olha com um olhar de apontador está muito longe do exemplo de Cristo. Aquela multidão mesmo interesseira, Jesus olha e identifica uma coisa que está faltando nela. O que? São ovelhas sem pastor. O que a multidão precisa? A multidão precisa de um pastor. O que a multidão estava precisando? Serem pastoreados. As multidões são muito parecidas, dessa do tempo de Jesus, com as grandes multidões de hoje. Multidões que precisam ser pastoreadas. Multidões que precisam do cuidado, do olhar de compaixão de um conselheiro. Que precisam de algo que só a palavra pode oferecer. E o que a gente pode oferecer para essas pessoas, pastor? O mesmo que Jesus ofereceu em 4:23 e 9:35. Jesus ensinava, pregava e curava. O que você pode fazer enquanto conselheiro, enquanto pastor? Ensinar, pregar e curar. Pastor, eu não tenho dom de cura. Então a palavra pode ser a cura. A palavra de Deus cura. E de minhas crises de ansiedade que eu já tive, foi a palavra de Deus a minha cura. Pastor, eu não tenho dom de cura. Então use a palavra de Deus como remédio. A palavra de Deus cura a depressão. A palavra de Deus cura a bipolaridade. A palavra de Deus cura o pânico. A palavra de Deus cura a ansiedade. E minha oração é que o seu coração se abra ainda mais nessa noite. Seja você curado, ou seja você que vai levar a cura para quem passa por tormentos, chamado ansiedade. Quem me acompanha, diga amém. O que é a ansiedade? O manual do DSM, que é um manual que os psicólogos, os psiquiatras usam, que fala de várias categorias de questões mentais e emocionais. A ansiedade é classificada como doença. E sendo classificada como doença, então pode ser prescrito medicação para curar a ansiedade. Mas a gente encontrou na palavra, eu não falo eu encontrei, eu falo eu aprendi. A gente encontrou na palavra a cura para esse mal chamado ansiedade. Porque a ansiedade, ela rouba a paz do espírito da pessoa. A ansiedade traz insônia. A ansiedade traz uma preocupação excessiva. Eu tive uma crise de ansiedade que eu nunca me esqueço. Foi em 2011. Eu falei, que ano? Minhas mãos começaram a suar. Eu estava no meu trabalho. Meu coração começou a bater acelerado. Meu peito começou a apertar dentro de mim. Apertava que doía. E eu comecei a respirar faltando ar. Puxava o ar e não encontrava ar. Um desespero se abateu em mim, eu achando que eu estava tendo um infarto. Eu falei para minha chefe que eu estava sentindo, ela falou, corre para casa. Eu não aguentava levantar de onde eu estava. Eu liguei para minha irmã, para o meu cunhado, eles correram lá na escola, me levaram para o hospital. Eu não sei se ainda hoje é assim, mas lá no HRT tinha uma triagem, ainda tem isso lá? E quando eu entrei na triagem, que as enfermeiras vieram e mediram minha pulsação e viram para fazer a classificação, eu já recebi aquele papelzinho vermelho. Papelzinho vermelho é aquele que você entra direto.
Você não passa pela fila. Então eu já entrei direto como início de um infarto. Quando eu entrei na frente do médico, ele já aplicou uma medicação pesada, eu já fiquei drogue e fui fazer vários exames. Lá mesmo, vários exames. E quando saiu os exames que o médico olhou, não tinha uma alteração. Ele me explicou, se você tivesse tido um infarto, um princípio de infarto, essa enzima aqui teria alteração. Então você pode ver aqui, está tudo na normalidade. Você não teve nada no coração. Você não teve nada de infarto. O que você teve foi uma crise de ansiedade. E me receitou um remédio para a crise de ansiedade. Eu não concordei com esse laudo médico. Falei, ansiedade não dá isso não, eu não concordei. Eu estava com a receita, mas eu nunca fui comprar aquela medicação. Eu fiz um plano de saúde na época e comecei a fazer uma bateria de exames, porque eu tinha certeza que aqueles sintomas que eu tinha sentido era alguma coisa do coração. Não tinha como não ser. Eu fiz uma bateria de exames, né, pela rede particular. Na época eu até falava assim, é porque a rede pública, né, não está preparada e tal. Fiz uma bateria de exame na rede particular. Não deu nada. Coração zerado, graças a Deus. Um pouco sedentário, né, mas estava muito bem, obrigado. Aí eu comecei a pensar naquela tal da ansiedade. Aí eu comecei a analisar aquela tal de crise de ansiedade que pela primeira vez eu tinha escutado. E aí eu tive outras crises de ansiedade no meu trabalho. Geralmente quando acontecia alguma situação fora do comum mesmo, disparava o gatilho, a respiração faltava, mão suando, peito apertando, e um desespero. Aí eu já sabia que era ansiedade. Os irmãos sabem que eu tomei medicação para curar a depressão, embora eu tenha encontrado cura através da palavra, mas para a ansiedade, a minha cura veio recente. E foi através desses dois textos aqui, ó, que eu quero compartilhar com os irmãos. Mateus 6, 25 e Filipenses 4, 6. Eu acho que não vai dar tempo de falar do texto de Filipenses, mas pelo menos o texto de Mateus 6 eu quero mergulhar nele nesta noite, porque foi onde eu comecei a encontrar cura para esse mal que eu estava passando. Nesses dois textos, amados, tanto em Mateus 6, 25 quanto Filipenses 4, 6, é a mesma frase: não andeis ansiosos. Em Mateus 6, claro, falado por Jesus. Filipenses 4, claro, falado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aprendeu com Jesus e repetiu a mesma frase para os irmãos de Filipenses. E o Espírito Santo falou isso ao meu coração também, quando eu fui curado, através desses dois textos. Não andeis ansiosos. Simples assim. Não andeis ansiosos. Como assim? Como que eu não vou andar ansioso? Tem momentos que a ansiedade dá um pico. Tem momentos que a situação sai do controle. A gente tem dias bons, mas tem dias maus. A gente tem situação que foge do nosso controle, que foge da nossa capacidade de resolver. Tem situações que envolvem família, filhos, que envolvem o casamento, que envolvem a igreja, ou que envolvem o trabalho, que envolve o seu nome, que envolve o seu caráter, a sua índole, que envolve a sua história. Tem situações que... Como não ficar ansioso? E a palavra vai nos ensinar exatamente como não andar ansioso. Quem me acompanha, diga amém. Amém. Mateus 6 é um pequeno texto que Jesus vai falar de ansiedade, mas esse pequeno texto está inserido num grande sermão. É o grande sermão que a gente chama de Sermão do Monte. Qual é o nome desse sermão? Sermão do Monte. É o mundialmente famoso, conhecido Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai falar de vários assuntos: do jejum, da oração, da esmola, as bem-aventuranças,
bem-aventuranças, as imoralidades, e vai falar também de ansiedade. O texto de ansiedade é longo, a gente vai passar por ele. Mas antes da gente entrar no texto, a gente precisa, o nosso coração precisa ser preparado para entrar no texto. Quem me acompanha, diga amém. Amém. Antes de Jesus pregar o Sermão do Monte, 3 coisas acontecem, 3 situações devem acontecer para que o discípulo escute o Sermão do Monte. Se a gente não tiver essas 3 atitudes aqui, o Sermão do Monte não vai fazer efeito em nós. Quando Jesus fala de ansiedade, é um trecho do Sermão do Monte. É o contexto, né? Que a teologia fala, a hermenêutica fala. Antes de para você entender um texto, você tem que compreender o contexto. Então, a ansiedade é um texto inserido num contexto chamado Sermão do Monte. E houve uma preparação para o Sermão do Monte. Jesus não chegou e já liberou o ensino. Houve 3 momentos chaves que preparou os discípulos para ouvir o Sermão do Monte. Vamos a eles. Em Mateus 4, versículo 12, acompanhem comigo. A palavra do Senhor diz assim, em Mateus 4, 12. Só para informação, amados, o Sermão do Monte é no capítulo 5, 6, 7. Então ali no capítulo 4, verso 12, a gente começa a ver uma preparação para o Sermão do Monte. Vamos lá. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que tem esse texto de Naftali, de Zebulon? Não entendi nada, pastor. Se você voltar lá atrás, deixa eu deixar marcado esse texto aqui. Se você voltar lá atrás, em Isaías capítulo 8, versículo 12, você vai ver Deus liberando um juízo contra o seu povo. Em Isaías capítulo 8, a partir do versículo 12, até lá o versículo 22, você vai ver Deus liberando esse juízo contra o seu povo. Para não tomar muito tempo, leia apenas o 22, 8, 22. E olhando para a terra, isso é Deus falando, olhando para a terra, haverá angústia, escuridão, e serão entenebrecidos com ansiedade e arrastados para escuridão. Então, traz sua atenção para cá de novo. O povo, na geração de Isaías, se afastou da palavra de Deus. Deus vai derramar um juízo sobre o povo. Deus vai liberar uma maldição para o povo. Por quê, pastor? Porque o povo havia se afastado da palavra de Deus. E qual foi o juízo que Deus liberou? Esse povo vai viver em trevas de ansiedade, em escuridão de ansiedade. Essa foi a maldição que Deus liberou. É por isso que na primeira mensagem de Jesus, em Mateus 4, vem esse texto, falando de Zebulon, de Naftali, dizendo assim no versículo 16 do capítulo 4: o povo estava assentado em trevas. Que trevas são essas? Trevas de ansiedade. O povo estava debaixo de uma maldição e eles estavam completamente ansiosos.
Jesus, então, quando começa a pregar na Galiléia dos gentios, então ele era a luz para aquela geração de trevas. Jesus era a luz para aquele povo que estava em meio à ansiedade. E qual foi a primeira frase de Jesus para o povo que estava sobre o juízo da ansiedade de Deus? Arrependei-vos. Quando a gente vai falar de ansiedade, e se alguém estiver ansioso, e eu acho que pode ter pessoas aqui assim, eu já escutei essa ministração, ansioso, tomado de crises de ansiedade. Então a primeira postura de quem está ouvindo é ter o coração pronto ao arrependimento. Na verdade, tudo que Cristo for falar, toda a palavra do Senhor Jesus, quem a escuta, o coração já tem que estar preparado para o arrependimento. Amém, meus amados? A segunda postura está no versículo 20. No versículo 20 diz assim: então eles, deixando logo as redes, seguiram Cristo. Isso é renúncia. Jesus, depois de falar do arrependimento, ele chama Pedro e chama André, 2 irmãos. Depois chama Tiago e depois chama João, 2 irmãos. Eram pesqueiros, trabalhavam com pesca. Um pescava, outro não consertava as redes, mas eram pesqueiros. Quando Jesus chama esses 2 irmãos, esses 4 homens, a atitude deles foi de deixar as suas ferramentas de trabalho e já começar a seguir Jesus. Essa é a postura para quem vai ouvir o Sermão do Monte. É de estar com o coração voltado para a renúncia. É de estar com o coração preparado para renunciar certas coisas. Renunciar comportamentos. Renunciar certos pensamentos. Renunciar algumas certezas que a gente acha que sabe tão bem. É se colocar diante de Cristo, abrindo mão do que a gente sabe ou do que a gente faz. Além do arrependimento, ter renúncia também. E em seguida, já no capítulo 5, que a gente leu, no versículo 1, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. A terceira disposição que você tem que ter para ouvir o Sermão do Monte é a disposição para aprender. Recapitulando: primeiro, o arrependimento. Segundo, coração voltado para renunciar. Terceiro, o coração com vontade de aprender. Meu Deus, se tiver esses 3 elementos no coração, o que vai ser ministrado no Sermão do Monte vai mudar a sua vida. Se no coração do humilde servo do Senhor tiver um coração voltado para se arrepender, o coração voltado para renunciar, o coração voltado para aprender com Cristo, então a palavra de Cristo vai entrar e vai mudar tudo, e vai transformar, e vai encontrar guarida, vai encontrar espaço, vai encontrar o que Cristo precisa para causar uma revolução aí dentro. Da mesma forma que um remédio pode curar a ansiedade, a palavra que vai ser ministrada aqui pode sim também, muito melhor, curar uma ansiedade. Você acredita nisso? Porém, o coração tem que estar disposto a se arrepender. Porém, o coração tem que estar disposto a renunciar. Porém, o coração tem que estar disposto para aprender. Balança a cabeça quem entendeu isso. Vai ouvir de ansiedade, mas não quer se arrepender, então não vai fazer efeito. Vai ouvir de ansiedade, mas não quer abrir mão, não vai fazer efeito. Vai ouvir de ansiedade, mas não quer aprender, então não vai ter efeito. O coração humilde. O coração humilde, ele é fácil para se arrepender.
Agora o coração soberbo, ele está certo. Então é mais difícil para ser tratado através da palavra. Mas não é impossível. E minha oração agora, que a gente vai entrar já no texto que me curou, é que cada um dos humildes servos do Senhor que estão aqui, que estão lá também. Eu postei assim hoje nas redes sociais. Você conhece alguém que já teve crises de ansiedade? Aí uma pessoa respondeu, sim, eu já tive. Eu falei, minha irmã, eu já tive tantas crises de ansiedade, mas teve um texto bíblico que me curou. Ela, poxa, então me mostra esse texto bíblico porque eu quero ser curado. Eu falei, então assiste mais tarde que você vai ver o texto. Esse texto aqui me curou, meus amados. E eu creio que da mesma forma que Ele fez comigo, Ele vai fazer no seu coração também. Quem me acompanha, diga amém. Volte lá para aquele primeiro texto. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Quem tem uma versão igual a minha que pode ler para mim? Em alto e bom som. Mateus 6, 25. Hã? 6, 25. Isso. Portanto, eu lhe digo, não se preocupe com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber. Nem com Outra sua tradução. Outra tradução. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos com Outra a vossa tradução. vida. Diferente dessas duas. Não andeis cuidadosos. Outra tradução. Pronto, essa daí. Bem alto, amor. Tinha que ser não. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos. Eu escolhi essa tradução porque traz a palavra ansiedade. Ansioso de ansiedade. Mas esse cuidadoso que tem na versão dele, na versão da pastora era Se preocupe. preocupação, né? De preocupação. São termos que estão relacionados à ansiedade. A palavra ansiedade é mais forte, então traz mais entendimento daquilo que a gente pretende falar. Mateus 6,25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Daqui para frente nós vamos ter 3 conselhos para quem é ansioso. Mas a primeira coisa que a gente destaca nesse texto é isso aqui, ó. Por isso. Porque quando aparece essa palavra, por isso, quer dizer que tem alguma ligação com o texto anterior. Balança a cabeça quem entendeu. Se o versículo que está me dizendo para eu não andar ansioso, começa dizendo, por isso não andeis ansioso, então é por um motivo que ele já me deu antes. Ele já me deu um motivo antes, ele já me ensinou antes, ele já mostrou por A mais B o que tem que fazer, e fazendo o que ele falou, você não vai andar ansioso. Por isso tem essa ligação com o texto anterior. Vamos lá. Então Mateus 6,25 está ligado, começa na verdade, lá no versículo 19. É aí que Jesus começa a falar de ansiedade. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Presta atenção nesse texto. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aqui a pergunta que faz para o ansioso é:
onde está o seu tesouro? Onde está a sua riqueza? Se aquilo que é valioso para você estiver ligado com as coisas desse mundo, com as coisas dessa terra, então você vai sempre continuar sendo uma pessoa ansiosa. Mas se você tem como valioso, como um verdadeiro tesouro, as coisas que estão nos céus, então você já começa a se livrar da ansiedade. Onde está a sua riqueza? Aí esse trecho no 21, Jesus enfatiza dizendo assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nosso coração se volta para aquilo que é mais valioso para a gente. Nosso coração se volta para aquilo que tem valor, para aquilo que é um tesouro para a gente. E se a sua coisa valiosa for deste mundo, ali vai estar o seu coração. Oh, meus amados irmãos, se você fizesse assim uma soma do tempo de coisas que você pensa durante 24 horas, e com muita sinceridade você fizesse isso, você ia saber quem é o Deus do seu coração. Se você passa o dia inteiro pensando, não sei, no sonho de uma casa, e isso for o seu pensamento diário, esse é o seu Deus. Esse é o seu tesouro. É aí que está o seu coração. Se você passa o dia inteiro pensando num cônjuge, no sentido de que ele não é do jeito que você queria que fosse, ele tem que agir do jeito que você acha que deve agir, então aí está o seu tesouro. E tem outras situações piores ainda, porque tem gente que passa muito tempo do dia, por exemplo, pensando em imoralidades sexuais. Esse está sendo o tesouro da pessoa. Se o trabalho for o que mais preenche os pensamentos, a gente pode encher uma lista enorme de coisas ligadas a essa terra. Aonde você colocar o seu tesouro, o que for tão valioso para você, então ali vai estar o seu coração. O segundo trecho do que Jesus está falando antes de ansiedade é o versículo 22 e 23, que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Nesse segundo trecho, a gente pergunta para o coração ansioso: onde você tem colocado os seus olhos? Colocar os olhos fala em ambição, não no sentido de ambição pejorativo, mas no sentido de querer aquela coisa para si. Está ligado ao primeiro texto. Onde você tem colocado os seus olhos? Aquilo é o que você deseja. Onde você coloca os teus olhos é aquilo que você está desejando para si. A gente tem alguns exemplos bíblicos. Onde Saul colocava os olhos dele? Saul colocava os olhos dele na posição de liderança, de rei, no status dele que ele tinha diante da nação de Israel. É ou não é? Então, quando chegaram aquelas mulheres cantando e falando da grande vitória de Davi, ele logo ficou enciumado.
Onde estavam os olhos dele? Quando ele estava lá de frente para a guerra, esperando Samuel chegar, e Samuel não chegou no tempo que Saul achava que deveria chegar, ele se antecipou e não esperou Samuel e declarou logo a guerra. A posição dele não era de esperar a ordem de um profeta, de um sacerdote. O olhar dele estava na posição dele. Era aquilo que enchia os olhos dele. O que tem enchido o seu coração? Eu vou contar um testemunho pessoal para a glória de Deus. Por algum tempo, o que estava enchendo os meus olhos era a vontade, um sonho que eu tinha de comprar uma chácara. Isso era o meu desejo, o meu sonho enchia os meus olhos. Orei, pedi para Deus e apareceu uma boa oportunidade. Compramos a chácara. Meu Deus, meus olhos estavam nisso. Aí eu descobri que depois que eu comprei a chácara, tinha alguns problemas relacionados à documentação dela. O cabra que é todo certinho, quando se depara com uma situação que foge ao seu controle, o que dispara no coração dele? A ansiedade. Minha esposa sabe, toda vez que se falava de algum problema relacionado à documentação da chácara, a crise de ansiedade. Porque eu não conseguia resolver, não era algo que fugia de minhas mãos. Meus olhos estavam nisso. É por isso que deve perguntar ao ansioso: aonde você coloca os seus olhos? Quando essa palavra foi ministrada para mim, a pergunta foi feita da mesma forma: aonde você coloca os teus olhos? Na hora o Espírito Santo falou no meu coração: na chácara. Aí começou, pastor, diabo, o processo de libertação aqui dentro. Você vê que no primeiro trecho, Jesus fala: onde você coloca o teu coração, ali vai estar o seu tesouro. No segundo trecho, ele já fala dos teus olhos. Se você coloca os teus olhos em algo bom, então seu corpo vai ser luz. Se você coloca os teus olhos em algo ruim, tudo vai ser trevas para você. E você se lembra que quando Cristo falou de terra de Zebulon, terra de Naftali, povo que andava em meio às trevas, ele citou um trecho de Isaías cuja a maldição falava de trevas, de ansiedade. Então esse trevas desse texto aqui simboliza a ansiedade do coração do homem. Dependendo de onde eu foco o meu olhar, então eu estarei em trevas. Que trevas são essas, pastor? As trevas da ansiedade. Por que é treva? Por que é escuridão? Porque na ansiedade você para de confiar em Deus. Ou você confia da boca para fora, ou você apenas diz que confia, mas o coração está preocupado, está ansioso, está com medo. Isso não é confiar, não. É ansiedade. Aí veio o terceiro trecho, foi quando terminou de martelar o cabo. Quando Cristo diz assim, no versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podem servir a Deus e a Mamon. Meu Deus, aqui a palavra já foi mais forte, mais cruel, já rasgou e penetrou, porque aquilo que no verso anterior identificou como pecado, o pecado da ansiedade, agora chamou esse pecado de Deus, de ídolo, um ídolo no coração. Ou a gente tem Deus no centro do coração, ou tem um ídolo lá dentro. E nesse texto, o Espírito Santo identificou um ídolo aqui dentro. E esse ídolo tinha o nome de ansiedade.
Eu não quero ser duro com ninguém, mas a palavra foi essa mesmo: chamar a ansiedade de pecado, chamar o mal pelo nome, chamar a ansiedade de ídolo no coração. O que o ídolo quer? Sacrifícios. O que o ídolo quer? O que o ídolo oferece? Falsas esperanças, ilusões. É isso que o ídolo faz. Não é uma ilusão? Pessoas que têm estátuas dentro de casa, pegam balinha e colocam ali para aquela estátua. Isso é uma ilusão. Mas quando isso é visível para os nossos olhos, a gente identifica logo a ilusão. Mas quando esse ídolo está aqui dentro, então só o Espírito Santo para convencer, através de sua santa palavra. E foi aqui que o Espírito me convenceu que aquela ansiedade era, na verdade, um ídolo que queria ser saciado, que queria ser lembrado, que queria preencher meus dias, e o pior, queria preencher minha noite, queria tirar o meu sono, queria tirar meus momentos de paz e de alegria. A ansiedade é um ídolo que tem que ser combatido, quebrado, destronado de nossos corações. A ansiedade quebra a confiança em Deus, quebra sim. Por que está ansioso? Porque não confia. Qual é o tesouro que nós temos? É saber que Deus está no controle de tudo. É saber que Deus é soberano e tudo está no controle dele. Essa é a nossa riqueza. É saber que Deus cuida da gente. É saber que Deus se importa. É saber que Deus conta até os fios de cabelo que tem em nossa cabeça. É saber que Deus está agindo em nosso favor. Essa é a nossa riqueza. É aí que está o nosso coração. A ansiedade quebra isso e a gente duvida. Será que vai dar certo? Como é que vai ser, meu Deus? Será que vou conseguir, meu Deus? Será o que vai acontecer, meu Deus? E a ansiedade quebra a confiança. Por isso que ela é pecado. Por isso que o texto diz: não andeis ansiosos. Não pode, não deve. Você não pode ser uma pessoa ansiosa. Porque a ansiedade rouba a sua confiança, rouba a sua paz de espírito. Os ídolos consomem tudo que pode consumir. Os ídolos não ficam quietinhos, não. Os ídolos querem sacrifícios. Os ídolos querem ser adorados. Os ídolos querem toda a atenção para eles. Os ídolos vendem falsas ilusões. Como é que o ídolo da ansiedade quer ser adorado? Porque a ansiedade quer preencher os pensamentos o dia todo. Meu Deus, como é que vai ser a chácara? Meu Deus, será que vai dar certo? Meu Deus, será que eu vou chegar lá e vai ter alguém lá? Meu Deus, será que eu vou perder essa chácara? Meu Deus, isso aí rouba, sabe? Ela fica no centro do coração da pessoa. É um mal, é uma praga. Ela vende falsas ilusões, como: meu Deus, se eu conseguir a documentação da chácara, então eu vou ficar tranquilo. Mentira! O coração ansioso, se resolver uma situação, vai procurar outra para ficar ansiosa do mesmo jeito. Eu sei que você pode ter hoje, aqui, agora, uma situação complicada, difícil, que foge do seu controle. Mas é ilusão, eu falo por mim mesmo, é ilusão você achar que se essa situação resolver, você vai estar em paz. Não vai. Logo o ídolo da ansiedade vai arrumar outra preocupação e colocar no lugar. Por isso que o mal tem que ser combatido e não o problema. Se a ansiedade for combatida, se a ansiedade for curada, meu irmão, minha irmã, pode acontecer o que for e você vai estar em paz. Amo aquela chácara, convido todos para estarem ali, mas a documentação dela está na mão de Deus. Se está na mão de Deus, eu confio na decisão dele. Ele está no controle, ele é soberano. E o que ia acontecer? Louvado seja o nome do meu Deus por isso. Eu que não vou ficar mais ansioso. Meu amado, como eu fiquei em paz depois de ouvir essa palavra. A minha ansiedade, nessa época que eu ouvi essa palavra, ela estava sendo alimentada pela documentação da minha chácara.
Mas antes da chácara, tinha outras situações que me preocupavam também. E mesmo se eu recebesse ali na hora a documentação da chácara, logo a ansiedade iria se escorar em outra situação para se preocupar do mesmo jeito. O princípio é: não andeis ansiosos. Como que eu não vou andar ansioso, pastor? Primeiro, coloque o seu coração nas coisas de Deus. Segundo, cuidado onde você coloca os seus olhos. Cuidado no que você deseja. Porque se você desejar algo acima de Deus, acima da vontade de Deus, isso vai ser trevas para você. Terceiro, não tem como servir a Deus e a ansiedade ao mesmo tempo no coração. Não tem como. Ou você há de agradar um, ou de odiar o outro. Não tem como conciliar as duas coisas. Pastor, o que é mamon desse texto que a gente leu? Mamon é qualquer ídolo que tiver no coração da pessoa. O meu era ansiedade. Mas quando o Espírito me soprou que era pecado, quando o Espírito me mostrou que era um ídolo, e quando o Espírito Santo me mostrou que esse ídolo queria ocupar o lugar que Deus tem que ocupar aqui dentro, meu irmão do céu, sai de mim. Meu coração é lavado e remido. Eu chorei tanto, eu me arrependi tanto. Eu me arrependi tanto quando eu escutei isso. Eu fiquei com tanta vergonha, eu me arrependi. Eu renunciei o controle da minha chácara. Eu renunciei o controle da minha vida. Eu renunciei, sabe? Não precisa as coisas estarem no meu controle, não. As coisas devem estar no controle tão somente das mãos poderosas do Senhor. Eu renunciei e eu estava ali assentado. Meu Deus, eu quero aprender sobre isso. Disposição para aprender, arrependimento, porque é pecado, renúncia, eu renuncio toda a preocupação e coloco tudo na mão de Deus e confio. Disposição para aprender. Como que eu consigo renunciar? A palavra vai me ensinar, é sentar e aprender. Aleluia. Pastor, eu não consigo. Não, a gente não consegue. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Amém, meus amados? Eu quero finalizar com 3 conselhos para quem é ansioso. E em nome de Jesus, para quem é ex-ansioso. No versículo 25 ainda do capítulo 6 está dizendo assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Primeiro conselho que eu quero dar: a vida é mais importante. Anota aí. A vida é mais importante que nossas necessidades. O ansioso simplesmente não vive. Pode estar tudo ali ao redor dele, mas ele não consegue viver aquele momento em intensidade de alegria, simplesmente porque ele está muito preocupado com a situação. E o que o texto está dizendo aqui é: não é a vida mais importante que o mantimento. Isso que está dizendo é Cristo. O que aflige a sua alma, crente? Meu Deus, Cristo está dizendo: a sua vida que você tem é mais importante que isso. A minha oração nessa hora é que não seja a minha voz, a voz do Espírito. A sua vida é mais importante que isso que te preocupa.
segundo conselho que eu quero dar para quem está em momento de ansiedade, fica no versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito valor do que elas? Ele vai continuar nesse mesmo sentido falando, nesse mesmo assunto, comparando com as aves, comparando até com as ervas do campo. E ele fecha essas duas comparações dizendo: vocês não são mais importantes do que elas? Você não é mais importante do que todas as aves dos céus? Você não é mais importante do que todas as ervas do campo? E quando ele fala das aves, ele diz que elas não ajuntam em celeiro, ou seja, elas não têm uma despensa. As aves não têm um armário para guardar comida, não tem um cartão de crédito para ir sacar a comida, não. E o texto diz: e o Pai as alimenta. O Pai as alimenta. E se o Pai alimenta as aves, quanto mais a vocês? Não tem vocês muito mais valor? Você tem muito mais valor que qualquer criatura, de qualquer coisa criada. Quando ele fala das ervas do campo, ele diz até aquela expressão que a gente gosta de usar para quem está bem vestido: nem Salomão, no auge da sua glória, se vestiu. Não tem vocês muito mais valor do que a erva do campo? Então você tem essa importância para Deus. Vou repetir: você tem essa importância para Deus. Vou repetir: se Deus não deixa as aves passar fome, se Deus alimenta as aves, você tem muito mais valor que qualquer ave. Deus vai te alimentar. Você não tem muito mais valor que as ervas do campo, do que as plantações do campo. Você tem muito mais valor que qualquer plantação. O problema é que a gente cria expectativas, que a gente coloca os nossos olhos em coisas, que a gente ambiciona coisas. O que Deus está prometendo aqui? Quem percebeu? Quando ele fala das aves, ele fala de quê? Vou até botar de vermelho. Aonde? Obrigado. Quando ele fala de alimento, quando ele fala das aves, ele fala de alimento. O que ele está prometendo aqui? Alimento. Quando ele fala das aves, ele também fala que elas não guardam para si. Isso fala de quê? De moradia. Quando ele fala das ervas, ele fala de quê? De roupa. Quais são as três coisas que Deus promete nesse texto que não deixa faltar? Alimento, moradia, vestes. Alimento, moradia e roupa. Deus supre nossas necessidades. Deus supre nossas necessidades. Ei, presta atenção, não é frase de efeito emotivo, não. Deus supre nossas necessidades. Quais são nossas necessidades? Alimento, moradia. Quanto a gente acrescenta mais coisas aqui, é por nossa conta. E se eu fizer uma lista enorme de necessidades, aí Deus não vai cumprir, aí eu vou ficar ansioso. O que Deus prometeu nesse texto? Alimento, moradia, vestes. Certa vez Jesus perguntou para os seus discípulos: porventura vos faltou alguma coisa? O que eles disseram?
nada. Faltou o pão nosso de cada dia? Seja sincero. Te faltou? Te faltou o que você comer? De verdade, faltou? Você tem onde dormir essa noite? Tem? Você tem uma casa para dormir nessa noite? Tem? Pastor, é aluguel, mas é casa. É moradia. Você tem uma roupa? Bom, eu estou vendo que tem. Deus está cuidando de você? Tem te faltado alguma coisa? Tem faltado? Não faltou porque Deus está cuidando de você. Então aquieta o teu coração. Descansa o teu coração. Deus nunca vai deixar faltar a tua necessidade. Deus pode deixar faltar aquilo que você acrescentar aqui, porque Ele já vai por conta dele. É você que está colocando os seus olhos em outras coisas. Ah, pastor, deixa eu botar meu marido aqui. Pô, mas é por tua conta. Aí tu coloca teu coração no marido, o marido não responde do jeito que você queria, aí você vai ficar ansioso. Pastor, deixa eu colocar um carro aqui. Coloca, mas é por tua conta. Alguém roubou o carro, você perde o seu carro, Deus o livre, acontece, você fica desesperado e ansioso. Por quê? Você colocou os seus olhos nisso. Você pode colocar vários itens aqui, e eu falo no sentido de pedir para Deus, não é pecado, não é problema. Não pode colocar o coração nisso. Deus supre tuas necessidades, somente tuas necessidades. O último conselho, acho que dá para colocar aqui no cantinho, que eu quero dar, é o que termina o capítulo 6, que está escrito assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de... Para eu achar que estão me acompanhando, amados, vai. Versículo 34 do capítulo 6, vai, já está encerrando. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Amém. Porque o dia de amanhã cuidará de si. Basta cada dia o seu mal. Último conselho. Para cada dia basta o seu mal. Olha como isso é forte também. Cristo está sendo claro aqui. Não se preocupe com o dia de amanhã. Está falando de ansiedade ainda. O dia de amanhã vai ser cuidado por Ele mesmo. Basta para cada dia o seu mal. O que Cristo está ensinando com essas palavras aqui? Que você até pode ficar preocupado, não pode ficar ansioso. Qual a diferença? A diferença é que a gente suporta a carga de uma preocupação. Meu Deus, guarda isso. Isso para mim resolveu muita coisa aqui dentro. A gente suporta as preocupações do dia. A gente suporta, os nossos ombros, o nosso coração suporta as preocupações de hoje. Se eu trouxer uma preocupação de amanhã para hoje, eu não vou suportar, eu vou ficar ansioso. Basta para cada dia o seu mal. Pastor, semana que vem eu tenho calma. Hoje, qual é o problema hoje? Então se preocupa com hoje. Pastor, então você é desleixado? Não, não é isso, eu estou falando de ansiedade. É de perder a noite ao ponto de chegar à situação que eu cheguei, de ter crises de ansiedade, de perder a paz. Se você tem uma situação, é hoje, então se preocupe. Resolva, você pode resolver? Resolva. Não, não posso resolver, pastor. Coloca na mão de Deus e confie. Amém. Eu já tinha sido ministrado nisso. Tudo isso que eu falei para vocês eu fui ministrado. Aí, beleza. Eu cheguei há 3 semanas atrás, eu acho. Eu tinha que visitar o meu irmão lá na Papuda. Quando chegou, e era na quinta-feira a visita. Quando chegou na quarta-feira, o coração... Eu comecei a respirar dificultoso. Amados, mas veio essa palavra de uma forma
Basta cada dia o seu. O coraçãozinho voltou ao normal. Eu vou deixar para me preocupar isso amanhã só. Amanhã sim eu vou sofrer. Eu tenho direito. Amanhã eu vou chorar. E chorei mesmo. Sofri, porque não é fácil entrar ali. Mas na quarta-feira não. Na quarta-feira eu não ia, então eu não podia sofrer por aquilo. Basta cada dia o seu mal. Na quarta-feira eu dormi bem. Tive que botar o celular para despertar. Na primeira vez que eu fui visitar ele, eu nem dormia durante a noite, nem precisava colocar o celular para despertar, porque eu não tinha sono. A ansiedade não deixava dormir. Na última vez que eu fui visitar ele, eu dormi bem. Aí quando acordei, com o relógio despertando, aí sim, aí eu sofri. Aí eu fiquei preocupado, aí eu chorei. Chorei porque era o mal do dia. É o mal do dia. E se era o mal do dia, eu não podia sofrer, eu podia me preocupar. Eu não posso levar essa preocupação para outro dia, antecipar as preocupações. Tem uma prova sábado, estou preocupado. Uai, é hoje? Não, então descansa. O que você pode fazer? Estudar e não estude, mas se preocupar ainda não. Ainda não. Basta cada dia o seu mal. Chegou o sábado, é o dia da prova, se preocupe. Mas aí você não trouxe cargas de preocupação de vários dias, então tu já vai estar mais tranquilo no sábado. Basta cada dia o seu mal. Amém, meus amados irmãos? É uma palavra simples, mas é uma palavra que eu estava com muita expectativa de ministrar. Porque essa palavra trouxe mudança dentro de mim, me curou da ansiedade. Mas a ansiedade, não brinque com ela. Ela pode vir assim, né? O descontrole pode vir igual veio a mim. E a palavra me fez lembrar e acalmar meu coração. Mas teve outro texto de Filipenses que trouxe também cura. São as duas ferramentas que me curou. Mateus 6 e Filipenses 4. Filipenses 4 a gente deixa para a semana que vem. Amém, meus amados irmãos? Eu quero mandar um abraço para a irmã Giselda. A irmã Giselda sempre acompanha a gente, lá de Aparecida, Paraíba. A pastora Miriam está mandando um abraço. Érica Lima, Deus abençoe e te renove tuas forças, minha irmã, em nome de Jesus. Pastor Paulo Diniz, olha o sorrisão da pastora Nadia, que Deus abençoe, meu queridão. Isabela, no Facebook o nome dela é Bebela. É a irmã Isabela, que está estudando e está acompanhando a gente. É a nossa Isabela. Deus abençoe, minha ovelha, em nome de Jesus. Pastor Décio Ramalho. Lindo! Alguém te chamou de lindo ali, varão. Cristo faz essas coisas. Deus abençoe. Leda Maria, minha ovelha mãe. Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Elivânia. Oh, glória. Por isso que é bom, né? Gravar. A irmã Elivânia, ela não consegue vir sempre, né? Vem lá do Riacho Fundo e tal. Mas Deus vai prosperar. Eu sei que ela vai vir. Mas acompanha de casa. Pela impossibilidade de vir, ela acompanha de casa. Lília Marta. Essa Lília Marta é aquela, né, Mateus? Hã? Essa aqui mesmo. Tem duas Lília Marta. Essa aqui eu acho que é a nossa irmã. Entendi, tá? Deus faz milagre. Deus abençoe a irmã Lília Marta. Deus abençoe a irmã Lília Marta. É porque tem a Lília Marta também lá de Minas Gerais, Lagamar, Minas Gerais. Deus abençoe os irmãos de Lagamar que também acompanham. Letícia Silva, Deus abençoe você, está escrevendo glória a Deus. Marcilene Souza. Marcilene, será que é Marcilene, mãe? Deus abençoe, viu? Se for Marcilene que eu conheço, é lá do Piauí. Tem uns irmãozinhos lá do Piauí acompanhando. Deus abençoe, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Acabou? Gisela mandou um abraço aqui para a Bispa Miriam. A Gisela está mandando um abraço para você, Bispo Miriam. Pastora Miriam. Amém? Deus abençoe, meus amados irmãos. Amados, antes de chamar as crianças, pode fechar ali.